Olá, senhoras e senhores, bem-vindos então à nossa incrível aula, né? E continuando então essa playlist sobre jogos e brincadeiras. E hoje vamos então, depois de falarmos, né, dessa nossa temática sobre o movimentar-se na escola, esse espaço novo que muitas vezes é para a criança, quando ela inicia aí o próprio ano letivo, né, dando continuidade a essa temática, como verificamos na capa do nosso vídeo, sobre o brincar então na escola. Como acontece esse ato da brincadeira na escola em si. O que nós esperamos primeiramente aprender hoje, né, é entender esse diálogo do brincar na escola com outras matérias, outras disciplinas como a história, como a própria língua portuguesa em si, como a própria geografia. Vamos conhecer também as brincadeiras e jogos em outras épocas. Vamos então reconhecer esses espaços para o brincar, tanto na escola como fora da escola, como mesmo em casa ou na própria comunidade. Ou seja, né, nós temos então que pensar essas atividades e até planejá-las, né, e verificar formas de produzir e também, através das brincadeiras, claro, colaborar com os colegas, ajudar o próprio professor em si, né? E assim como buscar listar, buscar colocar mesmo na própria agenda essas brincadeiras, né? Nos avisos, nos convites, nas fotos, algumas ilustrações que podemos desenvolver então através dessas fotos, seja essas ilustrações de forma impressa ou de forma até mesmo digital, como essa que nós estamos aqui desenvolvendo. E considerando também principalmente através das questões do brincar na escola, a questão comunicativa. A comunicação no ato de brincar é de suma importância, tanto para a criança mesmo, como para todos os agentes envolvidos nesse contexto escolar. Mas, para começarmos a contextualizar um pouco mais essa nossa fala, entendamos que brincar é de extrema importância, então, para o próprio ser humano, né? E é por meio deste ato de brincar que nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais, nossos aspectos sociais também. Vejamos então, em outras situações, né, que vivemos nossas experiências, nós estabelecemos também as nossas relações que vamos convivendo com as crianças e também entendemos alguns materiais que são muitas vezes descartados e que acabam sendo reaproveitados nas aulas de educação física, que acabam criando com isso novas brincadeiras, né? E com esses brinquedos também, com essas novas brincadeiras, com essas novas possibilidades, a criança manipula, ela se locomove, ela se estabiliza, ela compreende melhor o seu corpo em si, né? Essa é uma grande relação também que se estabelece nas próprias palavras, né, da própria Ida Carneiro Martins, essa grande autora, que eu até coloco essa citação dela aqui na tela para vocês. Ela cita o seguinte, observem nesse slide: brincar tem importância fundamental no sentido de nos fazer humanos, pois a brincadeira permite a elaboração da própria realidade e a apropriação da realidade social do grupo em que vive a própria criança, favorece a sua comunicação com as outras crianças, formando com isso hábitos sociais em direção a ações e objetivos em comuns, percebendo o nosso papel no grupo e desenvolvendo a própria capacidade de auto-organização. E quem cita isso, como observamos nesse slide, é essa autora chamada Ida Carneiro Martins, lá no ano de 2029, né? E até observamos também na transição com essa outra tela, a criança brincando livremente em um playground, por exemplo, buscando realmente o desenvolvimento também dos seus aspectos sociais aí com outras crianças que estão envolvidas, ou mesmo crianças que é muito comum na própria escola, né? O ato de pular corda é algo realmente bem interessante, bem importante para ser aplicado também com as crianças, né? Pulando corda, também tanto na escola, claro, quando pensamos aí no próprio espaço público. Bem, portanto, crianças que brincam em playgrounds livremente, ou seja, elas desenvolvem então esses aspectos sociais, né, esse aspecto democrático, né, das relações escolares, desses espaços,
O movimentar-se na escola é então incentivado, né? E para saber mais sobre esses assuntos, algumas leituras relacionadas à infância e como brincar também vou deixar aqui na descrição desse material. Caso eu esqueça, por favor, me cobre aqui nos comentários, tá? Bem, sobre o brincar ainda, né? Eles podem, o brincar e o jogar em si, até vocês devem estar em casa se perguntando sobre esse ato de brincar e jogar, afinal de contas, qual é a diferença, né? Primeiramente, há uma necessidade de uma maior compreensão sobre esses conceitos. Por hora, nós não temos uma definição, de certa forma, clara, né, sobre a brincadeira e sobre alguns jogos. Nós temos alguns conceitos onde ambos podem estar, de certa forma, relacionados ao movimentar-se em si. Porém, ambos se manifestam em situações distintas, que muitas vezes vão utilizar de instrumentos distintos também. E aqui nós podemos pensar em algumas imagens de crianças, né, pulando corda em espaços públicos, como nós bem citamos, né? Alguns teóricos também da própria sociologia do esporte, né? Também trago alguns autores, também vou deixar na descrição aqui algumas referências sobre sociologia do esporte, que também caem bastante em concurso público, né? E estudaram então e construíram um quadro atribuindo essas manifestações do brincar e do jogar, né? Definindo essas práticas corporais distintas e observando este quadro, né? Essas diferenças e semelhanças que existem, essas distinções. E até vou deixar para vocês aqui também esse quadro para vocês observarem brevemente essa breve, né, diferença entre o jogar e o brincar desse trabalho de Edward, lá em 73. Bem, depois então de nós analisarmos essa breve diferença, e também esses materiais vou deixar também aqui na descrição, né, desse vídeo, entendamos algumas orientações então didáticas. Bem, primeiramente numa primeira conversa, né, com as crianças, nós podemos estabelecer algumas questões dos jogos e das brincadeiras que nós podemos apreciar um pouco mais, onde, afinal de contas, qual é essa diferença, né? E como nós podemos vivenciar mais essas práticas do jogar e do brincar dentro da escola. E vocês sabem, o próprio direito previsto, isso quando citamos o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, quando pensamos nessa lei, né, a Lei 8.069/90, no seu artigo 16, o inciso 4º, ele cita: brincar, praticar esporte e divertir-se. Então, o artigo 16 do ECA já vem então trazendo essas devidas prerrogativas. E vocês, como conversam então com as pessoas em sua volta sobre brincadeiras e jogos da sua infância, né? Seria interessante até colocarem aqui nos comentários também o que vocês identificaram e conversaram com pessoas, né, do seu redor ou mesmo pessoas da sua casa sobre as principais brincadeiras e os principais jogos que eles viviam então nas suas respectivas infâncias. E aí podemos pensar em algumas questões até práticas para desenvolver aí com as crianças e vocês crianças que estão ouvindo esses materiais para praticarem isso em casa, até mesmo na comunidade. Como o clássico, né, para crianças aí do primeiro ano até o segundo ano, como por exemplo o Pega-Pega Ajuda, onde nós temos um ambiente amplo, né, da própria quadra, onde o aluno é escolhido com o pegador. Eu gosto muito de fazer, por exemplo, quem quer ser o pega, coloca o dedo aqui, eu vou um monte de dedinhos, colocando dedinhos aqui, né, eu fecho o olho, a casinha vai fechar, daí pega um dedo, aqui o Joãozinho, né, a Mariazinha vai ser o pegador. E quem for pego, nesse caso, passa então a ajudar com diferentes estratégias, então, para pegar os outros, né? E essa brincadeira, ela continua até que todos, então, sejam pegos nesse pega-pega-ajuda. Também vou deixar aqui nesses materiais alguns vídeos complementares do próprio território do brincar, alguns vídeos complementares sobre brincadeiras regionais, né, do território do brincar também, que é um grande canal que fica a dica aí para vocês também buscarem, sobre a própria máquina de linguiça também do próprio território do brincar, que é uma brincadeira também bem bacana, muito utilizada aqui no sul do país, por exemplo, né?
E aí podemos pensar em imagens de crianças aí brincando com essas atividades como um pega-pega e as suas variações aí de regras também. O próprio carrinho de mão também é uma atividade bem bacana para ser desenvolvida, onde esta atividade é uma brincadeira também muito divertida, né? Principalmente se for desenvolvida em um gramado gigante, um espaço que as crianças, caso possa cair, é um gramado, ela não terá tanto dano, não se machucará com isso, né? E para que essa atividade, para que vocês entendam, ela aconteça, né? Um dos alunos, ele fica de barriga para baixo, ou como falamos de forma técnica, em decúbito ventral, né? De barriga para baixo, com as pernas esticadas, por exemplo. Um outro colega segura firmemente pelo tornozelo e quem estiver deitado, né, deve então esticar os braços e deslocar-se apenas ou mesmo buscar se sustentar com os braços, quando pensamos em crianças do primeiro ano, ou em maior deslocamento, quando pensamos em crianças, por exemplo, do segundo ano, né? Depois de nós pensarmos nessas atividades, tanto o pega-pega ajuda, como o próprio carrinho de mão, podemos aí com isso explorar um pouco mais a reflexão dessas atividades. Por exemplo, quais são as principais características que identificamos nessas atividades, né? Como podemos conceituar de forma mais simples os jogos, conceituar de forma mais simples as brincadeiras e como podemos adaptar as atividades de forma a torná-las mais inclusivas, ou seja, o nosso grande desafio na educação física é que todas as pessoas possam participar, né? É que possamos olhar uma aula de educação física e não distinguir realmente as diversidades, né? Ou uma criança que tem uma baixa visão, ou uma criança que tem um autismo, ou uma criança que tem uma hiperatividade, ou outro tipo de transtorno ou tipo de dificuldade, né? Para que realmente essa aula possa se tornar o mais inclusiva possível. E será que nós podemos desenvolver essas atividades no recreio, né? Na entrada, né? Na saída? E aí fica realmente essa reflexão. E aquela lista de brincadeiras que vamos então verificar, né? Com os alunos mesmo em volta, principalmente selecionando as brincadeiras que os alunos trouxeram então dos seus pais, daquilo que eles desenvolviam na sua própria infância, os pais em si. E será que existe diferença entre brincar na escola e em casa e na rua? Será que existe essa diferença? E para que isso aconteça, né, podemos então desenvolver os nossos registros. E coloca aqui embaixo, realmente registrado, as suas contribuições a respeito disso. Pensamos nesse quadro comparativo e coloca aqui embaixo, né, um quadro comparativo e façamos esses registros sobre as variações dos jogos e as brincadeiras, né? E descrevemos aqui embaixo, ou no próprio caderno de educação física, ou algum registro gráfico para o professor, por exemplo. Claro que tanto as brincadeiras que são vivenciadas na escola e aquelas que conhecemos das pessoas em nossa vida podem ser então colocadas aqui no próprio comentário. E para que nós possamos então avaliar tudo isso, né, será observado as suas anotações, será observado realmente os seus registros, os comportamentos dos alunos, assim como o grau de participação deles, né, nas atividades propostas, considerando a realidade dos alunos mesmo, o que foi realizado por eles em si, como eu sempre cito para os alunos, como eles desenvolveram o seu melhor possível nas suas respectivas atividades. Quando isso pensamos também no primeiro ano, quando nós pensamos na progressão para o segundo ano, podemos aprofundar um pouco mais as vivências em outros jogos, combinando habilidades motoras, regras mais complexas, como o pique-pega, que quem estiver determinado para em algum lugar, né, digamos, não poderá ser pego, uma espécie de barra, por exemplo, na quadra, então digamos que a trave do gol será a barra, então quem estiver ali naquela barra não poderá ser pego. Ou no carrinho de mão, né, já que quem pode desenvolver a corrida em duplas, por exemplo, né, ou uma atividade em equipes maiores com isso. Então essa basicamente, quando nós pensamos nessas atividades voltadas ao brincar então na escola. Como nós podemos pensar agora, né, em próximas aulas, claro, né, sobre
o jogar na escola. Em próximas aulas vamos então explorar um pouco mais esses aspectos também bem específicos. Novamente agradeço aí a todos vocês por estarem aqui nesse momento com a gente, dialogando, conversando, deixando seus comentários, realmente curtindo o nosso material. Fico muito feliz aí com a presença de todos vocês. Agradeço. Em próximos encontros, como citei antes, vamos falar um pouco mais sobre o jogar na escola, ok? Muito obrigado a todos vocês e vejo vocês em próximos momentos. Até mais e um abraço. Tchau, tchau.